Nesse vídeo eu vou estar falando sobre as mais de 140 ROMs inéditas para Mega Drives que foram desenterradas do serviço Sega Channel. Vou estar falando um pouquinho da Tectoy Xenix para esse finalzinho de ano, esse Natalzão. E diga-se de passagem, eu vou estar mostrando para vocês alguns acessórios relacionados à Tectoy e ao Sega Channel. Para quem não está sabendo nada, foi encontrado com um ex-funcionário do serviço Sega Channel da época, lá dos Estados Unidos. O cara, ele achou uns HDs de backup, da época com várias ROMs de jogos para Mega Drive. Pois é, e não só os jogos, mas também ROMs da interface desse serviço americano que era o Sega Channel. Então, para vocês terem uma ideia, existem dois modelos de Sega Channel. Tem esse aqui e tem esse outro que ele é diferente, ele é um cartuchão grandão, esse aqui tá na caixinha, tá? E o que seria isso aqui? Inclusive ele trabalhava com um cabo desse aqui, e esse cabo não era vendido. Esse cabo só tinha esse cabo aqui. Eita bagaceira, caiu no chão. Só tinha esse cabo aqui quem contratava o serviço, tá? Então era exclusivo do Sega Channel. Dá pra aproveitar que ele nunca aparece nos vídeos, Isso aqui é um Sega Channel, tá? Agora eu não sei qual que é a versão canadense e qual que é a americana, tá? Mas sim, existe o Sega Channel. Existe um outro modelo que é vermelho, que é a versão europeia, tá? E o que seria isso aqui? Esse bichão aqui, você coloca ele no Mega Drive e aí você conecta ele, e assim você poderia ter a sua televisão a cabo da Sega. Tecnicamente era isso, mas em outras palavras, era como se fosse uma internet. Você poderia baixar jogos através desse serviço. A outra versão que eu tô falando é essa daqui, mas ambas fazem a mesma coisa, só são modelos diferentes mesmo. A Tectoy, ela não ficou para trás, porque ela trouxe aqui pro Brasil o MegaNet 2 do Mega Drive. Pois é, a Tectoy também investiu forte nessa época, porque primeiro ela trouxe o MegaNet 1, para você conectar o Mega Drive na internet, e era mais isso aqui, e-mail, Tectoy, notícias da Tectoy, esse internet aquele extremamente limitado, as revistas online, e esses outros nunca saberemos. A Tectoy, ela trouxe também o Telebradesco, uma parceria com o Banco Bradesco, que dava para você consultar saldos, ver extratos, fazer transferências através do próprio Mega Drive. Mas voltando para o Sega Channel aqui, vários jogos foram mostrados, foram disponibilizados. Por quê? Porque teve um cara lá, um ex-funcionário do Sega Channel, ele tava... essa história não está muito precisa na internet. Mas o que chegou para nós é que um ex-funcionário encontrou um HD backup cheio de jogos. E aí meio que ressuscitou de volta. E eu já vou até deixar uma pergunta bem melosquente. Jogos como Garfield, os Flintstones, Popeye, são 3 jogos ali que dá pra você jogar super de boas. Se eu não me engano, acho que é o Watch World, que é mais um joguinho lá também ruim pra caramba. No total, assim, são quase 10 joguinhos inéditos mesmo desses 144 jogos aí que estão anunciando na internet. Só que os outros são tão ruins que nem chega a valer a pena comentar. Agora os outros 130 e poucos, eles nada mais são que interfaces do serviço Sega Channel. E o que seria a interface? Quando você liga o cartucho, não tem aquela tela bonita, apresentável? Pois é, os caras conseguiram o backup de não vou falar todas, mas tipo assim, grande parte das interfaces do serviço Sega Channel de 1994, 95, de mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, cada um tinha uma interface diferente. É a mesma coisa do seu navegador do Google. Toda vez que você entra, não tem uma interface, uma fotinha, uma imagenzinha diferente do Google, é a mesma coisa no Sega Channel. Você vê que a Sega já estava à frente do seu tempo há muito tempo. E a Tectoy aqui no Brasil, pai. E falando da Tectoy Xenix, esse finalzinho de ano, Natalzão aí, a Tectoy não fez aquela surpresa, Teve a promoção da Black Friday, que o Xenix ficou bem mais em conta, mas infelizmente eles não fizeram uma hiper mega promoção assim, aquela surpresa de Natal, sabe? Eu acho que a Tectoy poderia fazer um sorteio do Xenix na própria comunidade dela. Alô, Tectoy! Mas vou falar pra vocês, um dos maiores trunfos da Tectoy é o Xenix Pro Controle, pai. Esse aqui tá lá, pai. Colecionador, mas qual é o ganho real da comunidade com esse novo pack de ROM? Sendo que grande parte desse pack, ele é só a interface e não é jogável, não agrega em nada, mas faz parte da história. Por fazer parte da história, é um pedaço da história que ressurge após 30 anos. Isso é muito legal, tá? E sobre os jogos que realmente valem a pena. Eu joguei o Flintstones, tá? A galera disse que tem a versão para Super Nintendo, eu não joguei a versão do Super Nintendo, então eu não tenho propriedade para falar. Só que a versão do Mega é bacana, legal, tá completa aparentemente.
né? Jogava, achei o jogo difícil, não é tão bom, mas assim, isso aumenta o número de jogos do full set oficial do Mega Drive. Vou dar um exemplo para vocês. Esse aqui é o Sega Modem do Mega Drive, e esse aqui é a versão rara dele, que é o Sega Modem Toshokan. Para o Sega Modem era possível você baixar jogos do serviço online do Mega Drive e armazenar na memória do Mega Drive. Quando você desligava o Mega Drive, você perdia todos esses jogos. E você tinha que baixar ele novamente. Foi por isso que criaram o Sega Toshokan, que é o Mega Drive Biblioteca, que dá para simplesmente você baixar o jogo, né, e armazenar nesse cartucho, que é um cartucho virgem. Pois é, e quem tem um não tem nenhum, mas quem tem dois tem pelo menos um. E eu tenho dois cartuchos, inclusive um desses aqui, ó, tá disponível à venda zeradinho na linha da excelência. Chama, papai! Jogos como Flick e Fatal Labirinto saíram primeiro para o serviço online japonês, o Mega Modem do Mega Drive. Porém, esses jogos eles ganharam uma versão física, ou seja, dá para você comprar o cartucho do Flick e do Fatal Labirinto, porque eles têm um cartucho físico. Já o novo Flintstone, o novo Garfield e o Popeye são jogos que não dá para você comprar o cartucho físico, mas sim, são jogos oficiais do Mega Drive que em um determinado período da história eles existiram. Na verdade, eles existem ainda, né? E isso, no meu entendimento, aumenta o número oficial de quantos jogos foram lançados para Mega Drive. Por quê? Por mais que não existam versões físicas desses games, sim, existem as versões digitais que foram comercializadas na época e são oficiais. Aí você põe para mim no comentário se conta se o número de jogos oficiais do Mega Drive aumentou sim ou não. Põe pra mim no comentário a sua opinião sobre isso. No meu entendimento, o número de jogos do Mega Drive aumentou agora. Ah, colecionador, mas nem todo mundo teve acesso e tudo mais. Pois é, pai. Muita coisa se perde no meio da história, mas não quer dizer que não virou história. Entendeu porque o nome do bordão aqui do canal é Mega Drive, o passado é agora? Porque agora tá sendo lançado o jogo. Isso abre precedentes infinitos, porque foram encontrados 144 ROMs inéditas de Sega Channel. Só vou deixar o card aqui, ó. Esse é um dos presentes que eu ganhei do Rogério Carvalho, de lá dos Estados Unidos, de Idaho. Tá, vou deixar o card na descrição porque veio bastante coisinha dentro da caixa. E mais uma vez, obrigado, Rogério. Se hoje ainda estamos encontrando jogos inéditos, né, e são 144, mas isso não quer dizer que são todos, que 144 são todos. Tem muito jogo que ainda é perdido, ainda está perdido e ainda pode ser encontrado, mas isso é foda. Mas tudo bem, né? Não só o Sega Channel, como também tem jogos exclusivos do Sega Band que foram lançados nessa época. Se você acha difícil lá fora, imagina aqui dentro do Brasil. Quem é que se preocupa com isso? A Tectoy, em 1995, a Tectoy ela tinha o Meganet 2, ela lançou alguns jogos demos que a galera poderia baixar e jogar no próprio console. O próprio Stefano Arnold, né, ele falou que a Tectoy, uma das maiores dificuldades era fazer a galera se vincular com isso aqui, porque ninguém tinha e-mail, o pessoal não sabia nem o que era e-mail, né? Imagina o tanto de demo. Até hoje eu não conheço um usuário de Meganet 2 de época. Olha, eu comprei na época, eu joguei, o serviço funcionava, eu tinha o cartucho, eu joguei, sabe? Falando em português, eu não consigo encontrar essa galera que teve, que viveu. Se você conhece alguém ou se você é esse alguém que eu tô falando, por favor, se manifeste, porque eu quero saber um pouquinho mais dessa história. Eu tô aqui não só para ensinar, mas como para aprender também. A Tectoy, ela trouxe o Meganet, o Telebradesco, o Meganet 2 aqui pro Brasil, né? E é um dos maiores desafios, né? Encontrar toda essa comunidade, toda essa galera que participou desse serviço, que usou, né, para ter uma opinião mais formada, até mesmo para saber como eram as demos. E falando em demos, saíram algumas demos do Street Fighter, do Virtua Fighter e de outros jogos. Ainda vou deixar uma surpresinha pro final, né? As demos eu salvei do Street Fighter, do Virtua Fighter em live. O que aconteceu? As demos, elas têm demo A e demo B, né? Na A, no Street Fighter, você consegue escolher o Ryu, né, e o Ken tá desabilitado. E na B você escolhe o Ken, mas o Ryu tá desabilitado, né? E dá pra você fazer final, salvar o jogo, né? E do Mortal Kombat também. Eu salvei Mortal Kombat, né? Tá faltando metade dos personagens na A e na B tem a outra metade, né? Dá pra você jogar, mas fica faltando. Você fica com aquele gostinho de quero mais. Querendo ou não, é um achado pra comunidade. Agora eu faço a seguinte pergunta, né? Essas demos foram encontradas agora. Quantas demos de Sega Channel ainda existem perdidas no mundo? E de X-Band, quantas será que existem? E de Sega Modem, quantas será
Quantos jogos será desconhecidos, obscuros, perdidos no mundo ainda existe e é possível recuperar? E da Tectoy? Pois é, da Tectoy fica uma curiosidade legal porque ela mandou destruir o MegaNet 2, mandou destruir o Telebradesco, né? Por quê? Porque ela tinha que desabilitar esse serviço e tinha uma galera que tava usando. E tipo assim, não é simplesmente cortar o serviço e deixar a galera na mão. Existe lei que impede das empresas fazerem isso. Elas têm a obrigação de 5 anos de fazer prestação de serviço. Aí cê é louco, manter um servidor com 5 pessoas online usando ele e ter que bancar mais 5 anos esse rolê não compensa. Era melhor recuperar os cartuchos de volta. A Tectoy, ela fez um esqueminha de barganha, tipo, ela deu 5 cartuchos, 2, 3, 5, 10 cartuchos, né, e pegou o aparelho de volta. Colecionador, você tá falando besteira. Não, o próprio Stefano Arnold já confirmou isso. Hoje, a Tectoy, ela tá com o Zinix, o novo PC portátil da nova fase. Uma das coisas legais é que existem mais demos perdidas por aí, porque a gente nunca vai conseguir ter o acesso a tudo, porque são várias empresas, vários países, vários programadores, vários funcionários que todos eles acabaram se perdendo no tempo. Por quê? Porque as empresas, elas não guardam esse tipo de registro. Muitas dessas empresas ainda tinham registro em papel e não no digital. E até mesmo o digital se perdeu de lá pra cá, porque você acha mesmo que a SEGA ela tem registro do cara que trabalhou lá em 1992? A SEGA não tem mais esse registro, pai. Você é louco, não compensa. Nem digital, que não ocupa nem espaço, mas acho que ela não tem mais. Ou seja, a gente precisa de detetives. Pois é. E quem são os detetives? Os detetives somos nós. Eu, você. Eu tenho um poder de destaque, né? Porque eu estou em posição de destaque com o canal, falando com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Mas cada um de vocês tem um contato que pode chegar em um lugar mais longe, mais profundo na internet. E foi exatamente isso que aconteceu. Jogos como Popeye, o novo Garfield, né, e os Flintstones. Esses jogos eles acabaram ressuscitando aí porque algum borracha emocionado acabou pegando um HD velho de 30 anos atrás e antes de jogar fora ele falou, mano, deixa eu ver o que é isso aqui. Pois é, e a ROM foi replicada de forma monstruosa na internet. Cada um tem uma cópia dela hoje em dia agora, né? Desde essa semana aí que passou. Uma curiosidade, o site Hydran Palace, ele é um site que costuma sempre estar vazando não, né? Postando ROMs inéditas de Mega Drive, né? Demos, protótipos. Então é um site assim que eu respeito muito porque eu coleciono Mega Drive e geralmente todo dia 1º de janeiro ele sempre dá um especialzinho carregado com alguma ROM inédita que já foi encontrada, que já existiu para Mega Drive. Ah, se você tá curtindo o vídeo, considere se tornar um membro do canal ou ajude o canal com o Pix do Colecionador. Claro, mas é só se você quiser. Chave link na descrição. Vou deixar na descrição o jogo Mini Race, que é um jogo da Tectoy, né, que ele nunca foi lançado, é um protótipo, né, um abraço aí pro Tabajara, aquele que disponibilizou pra gente. E o canal do Colecionador meio que deu um holoforte pra um jogo que foi esquecido aqui no Brasil e o mundo também não sabe. Se o mundo não sabe, os brasileiros já não conhecem, imagina o mundo. Pois é, e imagina o tanto de jogo do mundo, de lá do Japão, de lá da Europa, de lá da Coreia, né, que lançou, se perdeu no tempo. E você sabia que existe um Street of Rage exclusivo da Coreia? Essa você não sabia. Inclusive tem fotos dele na internet. O jogo, ele é uma lost media. Pois é, talvez nunca veremos esse game. Lembra daquela curiosidade que eu falei pra vocês que eu ia falar? Pois é, recentemente agora, né, depois desses 144 jogos de Sega Channel, saiu Pit Fighter 2 pra Mega Drive. Pois é, aí colecionador, mas o que que muda? Bom, o que que muda eu não sei, mas não muda muita coisa não. Porque é mais a parte de cenário, um personagem ou outro ali. E a gente vai desembocar em live ao vivo esse game aí. Um abraço pro Daniel Araújo Previato, que curte muito Pit Fighter. Eu odeio Pit Fighter, mano. Eu falei que nunca mais ia jogar esse jogo, mano. Os caras vão lá e lançam 2, mano. Vamos acompanhando para ver o que a Tectoy nos prepara para 2026. A galera que assistiu até agora, digita a palavra Lost Media no comentário que eu vou saber que você é borracha emocionado, curte e acompanha o nosso trabalho. Estamos ficando por aqui, um forte abraço e um beijo no putico do Pacão.